Primeiro. Senhor Deus, Senhor Pai, nós queremos agradecer por esse belo dia que Tu criaste, Pai Santo. Queremos agradecer, Pai Santo, pela presença de cada um que aqui está. E agradecemos pelas bênçãos que nós temos recebido de Ti, Pai Santo. Muitos destes que nem lembramos de agradecer, Senhor Deus. E pedimos, Senhor Deus, que Teu Santo Espírito, Senhor, possa estar nos orientando, nos ensinando hoje de manhã, e possamos sentir a Tua presença santa em nossas vidas, Pai. Não somos absolutamente nada na Tua presença sem a Tua orientação, sem a presença do Teu Santo Espírito em nossas vidas, sem a orientação do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, Pai. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos falar sobre um assunto chamado, que eu chamei de regenerado para servir. E é um assunto interessante, porque quando você olha nas igrejas hoje, e em maioria das igrejas, não estou dizendo a nossa igreja, mas pode ser também a nossa igreja, somente uma porcentagem muito pequena dos irmãos realmente servem ao Senhor. E essa é uma coisa muito interessante, porque todos os que estão aqui, ou que participam da igreja, dizem que são novas criaturas em Cristo. E se é nova criatura em Cristo, você foi escolhido para servir. Não é opcional. É uma obrigação de cada um de nós. Então, hoje nós vamos falar sobre esse assunto e nós vamos focar numa pessoa, na igreja, Antigo Testamento em Gênesis, Noé. Nós vamos ver um pouco sobre a vida de Noé. Como foi ele, no ambiente que vivia, conseguiu ser um servo do Senhor e servir. O livro de Gênesis é um dos livros que eu mais gosto, é um livro que é um dos favoritos que eu tenho, porque é um livro que fala sobre o início. No livro de Gênesis nós encontramos muito início de muitas coisas. Foi feita a criação, houve o primeiro pecado, houve o primeiro homicídio, houve o primeiro sacrifício de animais em favor de homens. Houve a primeira aliança. Houve a primeira profecia sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo. Em Gênesis nós vemos a criação do povo de Israel e os seus 12 tribos. Em Gênesis nós vemos muitas alianças acontecendo, nós vemos a linhagem do Senhor Jesus Cristo começando. E é um livro que fala sobre muitas coisas. E o capítulo 6 de Gênesis é um dos capítulos que nós vamos olhar com mais detalhe hoje. Dependendo do tempo, nós vamos entrar em mais ou menos detalhe. Porque fala de uma pessoa que vivia num ambiente muito complicado. A Bíblia nos fala que nessa época, Deus olha para o povo e Ele fala, olha, essa nação, essa geração está totalmente corrompida. E Ele vê a corrupção. E fica, o versículo fala, eu acho que versículo 5 do capítulo 6, fala que ele fica com o coração apertado. E olhou essa geração, essa geração ele falou que não pode mais continuar, e ele toma a decisão de acabar com essa geração. Mas havia um homem ali que se chamava Noé. E nós vamos olhar sobre isso. Que essa pessoa, embora todos os seus contemporâneos havia se desviados e corrompidos,
existia esse cidadão ali. Se nós olharmos a linhagem do Noé, nós vamos ver que Noé veio de um filho que foi gerado depois de Abel. Alguém sabe quem foi? Quem foi? Foi Sete. O Noé é descendente do Sete. Ele vem diretamente do Sete, um descendente do Sete. E Noé, ele gera 3 filhos. Ele tem 3 filhos que são Sem, Cão e Jafé. E um desses filhos vem a geração que chega até o povo de Israel. De qual desses filhos? Sem. Do Sem vem a geração. E vem de Abraão, Isaac e Jacó. E de Jacó são gerados os 12 tribos de Israel. Com quantas mulheres? Quantas mulheres? 4. 4 mulheres. Mas ele teve 13 filhos, sendo que 12 homens e uma mulher. Esse o nome da mulher se chamava Dina. Obrigado, pastor. Então, ele teve 4 mulheres. Essas 4 mulheres foram quem? Lia, que gerou quantos filhos? 7. Segundo mais, que ele queria mais desde o início, mas ele foi enganado, foi Raquel. Ele teve 2 filhos. Depois, as outras 2 eram servas, né? Uma se chamava Bila e outra Zilpa, certo? E aí veio a tribo de Israel. E é muito interessante isso, né? Porque não foram todos de mesma linhagem que veio diretamente do Noé do Sem. Era Jacó, né? Muito bem. Então, nós vamos ver um pouco sobre esse episódio. Agora, para que nós chegamos a ser um regenerado para servir, existem alguns pré-requisitos. São vários pré-requisitos, mas nós vamos tratar de apenas 3 pré-requisitos hoje, que eu julgo importante para que você possa ser um servo verdadeiro do Senhor. A primeira pré-requisito se encontra em João, capítulo 3. Quem não sabe, João é o Novo Testamento. Só para ajudar um pouco, né? O Novo Testamento. E essa é uma história muito interessante, a partir do versículo 1, o encontro do Jesus Cristo com Nicodemos. Nicodemos era um judeu, era um fariseu, e a passagem nos ensina que ele era mestre no Antigo Testamento. O Nicodemos sabia de muita coisa. Ele ensinava, fazia parte do Sinédrio. Ele era o homem mais rico de Jerusalém. Eu acho, a tradição diz que ele era o 3º homem mais rico. E ele chega perto do Senhor Jesus Cristo e ele pergunta a Jesus, a partir do versículo 3, diz: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade, te digo,
se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino. Essa parte é muito interessante porque Nicodemos, ele conhecia, por exemplo, Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel, capítulo 3, fala sobre a renovação de Israel. Ele sabia, Ezequiel 37, sobre a vale de ossos que vão se renovar, que o povo vai nascer. Ele conhecia Jeremias também, onde fala assim, a renovação de Israel. Ele conhecia muitas coisas. Ele chega perto de Jesus e ele fala, olha, você é uma pessoa de Deus, porque ninguém faz o que tu fazes. Mas Jesus diz para ele uma coisa muito interessante. Ele fala, em verdade, te digo. Essa em verdade, te digo, significa é algo novo que você não sabe. É algo que você não sabe. Esse que você não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Agora, os judeus, eles achavam que a religião judaica que era a salvação. E acontece que hoje muitas pessoas acham que ser religioso é o caminho para a salvação. E muitas pessoas na igreja fazem coisas para si mesmo. Já ouviu falar da pessoa que deixou a igreja porque não poderia ser o principal cantor da igreja? Eu não sei se já aconteceu isso aqui. Já ouviu falar pessoas porque ele queria fazer alguma coisa, não podia ser aquela pessoa e deixou a igreja? É que existem muitas pessoas que não estão servindo Jesus Cristo, estão servindo a igreja. E a igreja é um lugar da comunhão. Quando nós nascemos para servir Jesus Cristo. Eu sempre digo, é muito melhor que servir sua igreja, é servir Senhor Jesus Cristo. É muito melhor. E servir Jesus Cristo significa ser servo dele. Imagina você um dia, seu marido ou sua esposa chega em casa e escuta, Deus me disse que nós precisamos ir para a Amazônia para pregar o evangelho lá, e a cidade mais próxima são 500 quilômetros, e nós temos que ir lá com a família toda. Eu não sei qual vai ser a sua resposta, mas eu sei que é uma decisão muito difícil de tomar. Pô, meu emprego, meu trabalho, como vai ficar as crianças? Onde vão estudar? Se eu ficar doente? Tudo isso. Essa é da maneira que nós pensamos. E esse novo nascimento é justamente o que está falando Jesus aqui. Tem alguns assuntos que a gente pode ler para entender um pouco isso. Vamos olhar lá no capítulo 2, versículos 23 e 24. Alguém pode ler para nós? João 23 a 25. Isso mesmo. Som. Verde. É 3 ou 2? 2, 23 e 25. Ah, então tá. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos.
e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Percebem isso, que ninguém, Jesus Cristo não precisa que a gente faça testemunho dele. O que ele precisa é pessoas servindo ele. Vamos ser testemunhos dele, ele não precisa. E essas pessoas, os fariseus, quando olhavam Jesus Cristo, eles perguntavam: quem é essa pessoa que prega no sábado, fala com pessoas que não são judeus, falou com a mulher samaritana, homem que cura no sábado, faz tudo contra o que foi feito, que diz a lei judaica que não deve ser feito. Então, o mais importante para o judeu era cumprir a religião e a lei. E o mais importante para Jesus Cristo era salvar as pessoas. Vamos olhar lá em Gálatas 2,16 que fala. Alguém pode ler, por favor? Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também nós temos crido em Cristo. Eu errei. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também nós temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Nós somos justificados como? O que diz a passagem? Pela fé. E não por obras. Não adianta, meu querido, que você vai trabalhar servindo sopa na rua na meia-noite. Não adianta que você faz obras durante o dia em sociedade, em entidades, o qual seja. Isso é uma consequência. Mas a justificação vem pela fé em Jesus Cristo. Então, fazer obras não serve para nada. O novo nascimento é você se entregar ao Senhor Jesus Cristo como o Senhor Salvador da sua vida e obedecê-lo. Seja um servo verdadeiro. Agora é interessante, se você for fazer uma análise da sua vida, quando aparecer um problema em sua vida que é difícil, seja financeiro, seja qualquer outra coisa, qual é a primeira reação que nós fazemos? Qual é a primeira reação? Buscamos o Senhor como primeira reação? Às vezes sim, né? Mas por experiência própria, eu tento resolver os problemas por minha conta. E, invariavelmente, dá errado. Invariavelmente dá errado. Mas eu sou persistente, eu continuo fazendo assim. Eu gosto de sofrer. Mas essa é verdade, invariavelmente dá errado. Nós buscamos sempre resolver os problemas por conta própria. Então, esse versículo, ele fala para nós que, olha, não adianta você fazer obras, porque não é desta forma que você vai ser justificado. Vamos um pouco adiante lá em Efésios, capítulo 2. Versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Isso
é o segredo. Não você faz. Aqui diz claramente, pois somos feitura deles, criadas em Jesus Cristo, para o quê? Boas obras. E que são essas boas? O que é boa obra para Jesus Cristo? O que é? E que mais? Que é boa obra? É servir e pregar o Evangelho. Paulo diz que pregar o Evangelho é uma obrigação. Ele não deu isso como opção, não. Pregar o Evangelho não é opcional. É uma obrigação. Agora, tem várias maneiras de pregar. Mas da forma que você prega é uma obrigação, não é opcional. Você não pode dizer, bom, eu vou... É igual dízimo. Eu escutei outro dia que temos 40% só de dizimistas, né? Mas ser dizimista só para você saber, talvez não sabia, é obrigação. Não é uma escolha. Quem lembra daquela mulher que derramou azeite sobre Jesus Cristo, que só tinha isso? Você lembra? Só tinha isso. Ela não tinha mais nada. Ser dizimista é uma obrigação, não é opcional. E dizimista significa, só para não saber, eu sou africano, eu não sou especialista em português, mas eu sei que dízimo significa 10%. Eu sei que significa 10%. De tudo que você ganha. Meus irmãos, 100% que a gente ganha pertence a Deus. Nós não temos 1 centímetro quadrado que pertence a gente. Nada. A promessa do Senhor Jesus Cristo foi de nos alimentar e vestir. E dar um lugar para morar. Mais do que isso, é bênção puro. Você não pode escolher se você quer não dar ou não dar. Agora, se você vai dar com o coração apertado, melhor não dar mesmo. É melhor não dar. Se você acha que você vai fazer falta, eu não vou poder jantar fora, melhor não dar mesmo. Porque Deus não precisa disso. Ele está querendo que você seja um servo fiel. Ele não precisa do seu dinheiro, porque tudo é dele. Mas Ele quer sua fidelidade. Então, ser dizimista é uma obrigação, meu irmão. Essa é a primeira coisa que eu acho que é pré-requisito. Você precisa ser nascido de novo. Se você não é nascido de novo, você não pode servir a Jesus Cristo. É simples. Porque você não vai entender o que é isso. Quem é este Jesus? Vai estar igual Nicodemos. Quem és tu? Quem és tu? Então, ele não entendia nada. E se você ler a passagem de Nicodemos, Jesus disse, como que eu posso, ele fala para Jesus, como que eu posso renascer de novo? Como que eu vou voltar novamente para o útero da minha mãe? Ele falou isso. Mas ele não estava entendendo isso aqui. Nós temos 2 nascimentos, e os dois nascimentos nós não tivemos interferência nenhuma vez. Quando você nasceu fisicamente, você teve participação? Nada. Você não teve nenhuma participação. Deus teve sim a participação. Quando você renasceu de novo, espiritualmente, você teve alguma participação? Também não teve participação. Deus teve participação, porque Ele escolheu você antes da fundação do mundo, diz a palavra de Deus. Então, lembra disso. Nós não temos participação em nada. A segunda coisa que é importante para poder ser servo é assunto da fé. Assunto da fé é um assunto interessante, porque podemos ter fé em qualquer coisa, né? Eu me lembro, eu estava com o Nancy muitos anos atrás, nós estávamos, eu acho que era Ouro Preto, um desses lugares,
E entramos numa loja e encontramos um rapaz lá que era católico. Ele fala, não, nós temos... Ele fala, conversando com ele, fala, nós fazemos vigias e uma vez por semana, a noite toda, assim. E eu fiz a pergunta para ele, o que vocês fazem lá, né? Como que é essa vigia? Aí ele fala, não, cantamos, falamos, e todos esses negócios aí. E eu perguntei, vocês fazem leitura da palavra de Deus? E ele diz, não. Então eu falei para você, como que você pode ter fé em Jesus Cristo se você nem conhece a palavra dele? É impossível. É impossível. A gente precisa conhecer a palavra para ter fé. Agora, como que a Bíblia define fé? Vamos lá para Hebreus capítulo 11. Aí você vai ver a definição da fé. Capítulo 11, versículo 1. Alguém, por favor, leia. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Ah, interessante, né? É a convicção das coisas que se espera, mas você não está vendo nada. Nós temos fé em quê? Jesus Cristo, nós estamos vendo Ele aqui, mas nós temos fé que Ele está aqui. Nós temos fé que Jesus Cristo vai voltar de novo. Nós temos fé em muitas coisas. Agora tem pessoas que... E outra fé. Vou fazer um fezinho para que eu ganhe a loteria, né? Ou vou fazer fezinho para que meu cavalo ganhe a corrida lá do que eu postei. Não é isso? Existem vários tipos de fé. Agora, o interessante da fé é que, primeiro, nós lemos que temos que ter fé para que possamos ser salvos. Mas também temos que ter fé para que muitas coisas aconteçam em nossas vidas. Vamos ler também um pouco mais ainda em Hebreus. Vamos lá para Hebreus, capítulo 11, versículo 6. 6 e 7. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pelo qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé é impossível, sem fé é impossível agradar a Deus. Se a gente não acreditar que quando entregamos algo ao Senhor, na mão dEle, e ter fé que Ele vai resolver isso, você não tem fé. Se você é de Deus, eu estou entregando nas tuas mãos, mas eu não sei se realmente vai acontecer algo, porque pode acontecer aqui 10 anos ou 15 anos, mas você, o que acontece amanhã? E não é fácil entregar coisas a Deus e ter fé para esperar. Principalmente a geração Y. Principalmente a geração Y. Eu tenho muitos funcionários, e eu tenho funcionários que são jovens, e eles não têm paciência para esperar para nada. Entrou ontem, quando que eu vou ser gerente? Né? É assim? Mas você acabou de entrar, eu sei, mas colega, não, tem carreira, né? Aqui uma semana, um mês, um ano, o que seja. E eu falo para eles, você está na indústria errada. É melhor você ir para a indústria de informática, por exemplo, onde que as coisas acontecem mais rápido,
Mas essa indústria que você entrou aqui, vai devagar. Eu estou 40 anos aqui. Eu estou onde eu estou depois de 40 anos. Então, é paciência. Então, precisamos ter fé para esperar. Então, aqui no versículo 6 diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe. Olha só que importante, interessante, que Ele existe. Anos atrás, eu tinha 33 anos na empresa, e eu estava falando com o presidente da companhia, e a nossa empresa se chama Schindler, uma empresa suíça. E eu falei para o presidente da companhia, falei para ele, você sabe o Roland, o nome dele é Roland? Eu estou aqui 33 anos, e eu nunca encontrei Schindler. Nunca vi esse cara. Mas ele fala, nem existe. Aí eu falei, ele falou assim para mim, não, mas ele existe. Não se preocupe que ele existe. Tá bom, ele existe. Depois, uns tempos, eu fui conhecê-lo, mas Deus está dizendo aqui que temos que acreditar que Ele realmente existe. E por quê? E que se torna galardeador dos que buscam, que junto com eles que buscam. Então, para que você pode ser servo e se entregar e fazer obras para o Senhor, você precisa ter fé nele. É importante. Mas tem outras coisas da fé que precisamos tratar rapidamente. Em Romanos capítulo 5, 1 e 2. Depois nós vamos passar para o próximo assunto. Pode ler Romanos capítulo 5, 1 e 2. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aqui mostra, meus irmãos, que sem fé nós não podemos ser salvos. Nós temos que acreditar. Para mim, uma das coisas mais interessantes é o funcionamento, a ação da Trindade em nossas vidas. Aquele versículo lá em Apocalipse 3,16 mostra quando está a porta bate, e está esperando alguém abrir a porta. E essa abertura da porta é o Espírito Santo que está convencendo para abrir a porta. E quando abre a porta, está Jesus Cristo lá, ele diz que vamos estar juntos, nós vamos ceiar juntos. Isso é interessante como funciona a salvação. Então, nós temos que ter fé em Jesus Cristo como Salvador das nossas vidas. O terceiro ponto que eu acho importante para que possamos servir o Senhor é que a gente tem que aprender a glorificar a Deus. E não glorificar a Deus em coisas porque ganhamos um carro novo. Ou passamos no vestibular. É bom, nós temos que agradecer. Ou porque nós estamos morando numa casa maravilhosa. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 31, 10, abre lá, que fala, 1 Coríntios 31, 10. 31, 10. 2 Coríntios? 1 Coríntios? 13, desculpa, 13. Desculpa. Não, aliás, 10:31, nem 13, 10:31. Obrigado, pastor. 1 Coríntios 10:31. O que fala esse versículo? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Temos que fazer tudo em nossas vidas para quê?
A glória de Deus. Então, a glória de Deus, tudo nós fazemos, se beber, se comer, se for trabalhar, se for mal, se for bem, se eu estiver doente, se estiver bem na saúde, tudo é para a glória de Deus. E isso é importante. E eu posso testemunhar, meus queridos irmãos, que eu passei por momentos que eu achava que Deus tinha me abandonado. Eu achava. Mas, na realidade, eu que abandonei a Deus. Porque Ele nunca me abandonou. E hoje eu posso dar glória de todas as coisas que acontecem na minha vida, inclusive alguns problemas de saúde que tenho. Que eu tenho que dar glória, porque tudo, a justiça de Deus é reto. É reto. Esteja certo disso. Vamos lá para João 14, versículo 13. E tudo quanto pedirdes, em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Exatamente. E tudo pedidos para quê? Quem vai ser glorificado? O Pai seja glorificado em meu nome. Então, a glorificação, glorificar Deus, é fundamental. Agora, tem uma passagem na Bíblia que fala sobre pessoas que conhecem Deus, sabe quem Ele é, mas não dão glória a Ele. Vamos lá para Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1 é muito interessante. Quem quiser ler capítulo 1, Romanos capítulo 1, 20 e 21. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, todo o conhecimento de Deus não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. 2 versículos belíssimos. Tudo que está em volta, toda a sua criação, tudo que nós vemos, não dá desculpa para a gente dizer que Deus não existe. E esse versículo fala mais ainda, que essas pessoas que dizem isso, eles são indesculpáveis. Eles vão parecer perante o Senhor um dia e Deus não vai aceitar essa desculpa, não. Eu nunca ouvi falar do Senhor Jesus Cristo, mas você viu minha criação. Você viu minha criação. E o versículo seguinte diz, olha, mas esses homens, eles sabem que Deus existe, mas eles não dão glória a Ele. E tem um assunto que se pode falar depois, talvez o pastor fale um dia, sobre assunto de pessoas que não glorificam Deus conhecendo Deus. Talvez um dia você pode trazer uma palavra sobre isso. Que não vamos ter tempo hoje, pastor. Esse é um versículo muito interessante. Vamos só ler mais um. 1 Pedro 4:11. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória
e poder para todos sempre. Amém. Amém. Autoexplicativo. É Jesus Cristo que pertence à glória para sempre. Então, esses três elementos são, para mim, importantíssimos quando nós, como crentes, devemos aprender como servir. Primeiro, tem que ser regenerado, um novo nascimento. Segundo, você tem que ter fé. E terceiro, faz tudo para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Vamos então ir para Noé capítulo 6. Noé, Gênesis capítulo 6. Mas existe? Existe. Gênesis capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 5 até versículo 1 do capítulo 7. Eu não sei onde está o microfone, mas nós vamos dar uma volta, cada um lendo o versículo. A partir do versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era sobre o mal continuamente. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. A terra estava corrompida à vista de Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei parecer juntamente com a terra. 14. Fazei para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura, e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente, farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo réptil da terra segundo as suas espécies. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo o que se come, ajunta-o contigo. Ser-te-á para alimento a ti e a eles.
Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio dessa geração. Amém. Esse capítulo 6 fala sobre muitas coisas, fala sobre misericórdia, fala sobre fé, fala sobre obediência, fala sobre novo nascimento, fala sobre a própria criação, novamente nós vamos ver isso. Fala sobre muitas coisas, fala sobre aliança. Então, esse capítulo é muito rico em ensinamento. E é um episódio muito interessante, porque é um episódio onde o Senhor olha e ele vê lá em capítulo 5, que tudo, capítulo 5 e 6, Deus diz que ele se arrependeu de ter feito a sua criação. Esse arrependimento. E quando nós olhamos esse arrependimento e pensamos, como foi Deus que arrependeu de ser feito a sua criação? Mas ele, lá para baixo, ele diz lá em versículo 8, depois de dizer que ele vai fazer desaparecer tudo da terra, incluindo os animais, é muito importante, porque muitas vezes nós falamos, só ser humano, só gente, mas ele diz que tudo, toda a criação. Mas ele vai lá no versículo para baixo, havia um homem que se chamava Noé. Esse Noé, ele tinha algumas características importantes, que nós vamos dar uma olhada agora sobre isso. O Noé, nesse versículo, ele era, versículo 8, como que era esse homem? Primeiro, ele achou graça diante do Senhor. Vamos olhar lá em Efésios 2, 8, 10. Alguém lê, por favor. Efésios 2, 8, 10. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é o dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Pela graça de Deus somos salvos. Aqui Noé achou graça diante de Deus, significa que era um homem salvo e justo. Agora, como que podemos imaginar um homem sozinho, em todo esse ambiente, sendo um servo do Senhor, sobreviver? E só sobre isso é interessante pensar. Porque você pode ser a única pessoa na sua família que é crente. E ninguém mais. Você pode ser a única pessoa que é crente na sua empresa e ninguém mais. Você pode ser a única pessoa crente no seu bairro e ninguém mais. E o caso do Noé, ele era a única pessoa crente naquela geração inteira. Ele não tinha escola dominical, não tinha internet, não tinha igrejas, não tinha nada para dizer, ninguém pregava a ele, mas ele era um servo de Deus. E por causa deste homem, Deus dá, mais tarde nós vamos ver, ele cria uma nova aliança e decide então continuar com a geração de uma outra forma. Vamos olhar um pouco as características de Noé, lá no versículo 9. Primeiro, como que ele era? Era um homem justo. O que significa um homem justo? Como que significa era um homem justo? Como que ele agia? Em tudo que ele agia, era da maneira justa. Ele não era uma pessoa trapaceira. Ele tratava as pessoas justamente. Ele fazia tudo justamente. Se tinha que pagar conta, ele pagava o que tinha que pagar.
No imposto de renda dele lá, que ele fazia naquela época lá, imposto de renda, ele não desviava recursos. Ele não deixava de pagar imposto. Ele era um homem justo. Então, ele tinha outras características. Que outra característica ele tinha? Ele é um homem íntegro. O que significa? O que significa íntegro? Pô, eu sou sul-africano, eu não sou especialista em português. Íntegro, ele era um homem que podia confiar. Ele fazia, tudo que ele fazia era transparente. Ele não puxava tapete de ninguém, não falava atrás das costas. Ele não fazia fofoca de ninguém. Ele tinha um íntegro, todo olhava para esse aqui, o íntegro, uma pessoa íntegra. Só que não muda um dia para outro. Um dia é José, outro dia é João. Não, ele sempre foi Noé, todos os dias. Tem pessoas que um dia é de um jeito, amanhã já é de outro jeito. Eu tenho muitas pessoas que trabalham comigo, que eu conheço eles, e eu sei que um dia o cara é deste jeito, amanhã é desse jeito. E por essas pessoas você tem que tomar muito cuidado com o que você fala. Porque essa pessoa pode usar isso contra você uma hora. Mas Noé não era assim. Ele era uma pessoa íntegra. O que mais nós aprendemos sobre isso? Sobre ele? Ele fazia o quê? Andava com Deus. Ele tinha o quê com Deus? Andar com Deus significa o quê? Como que é? Não entendi. Intimidade. Ele tinha comunhão. Ele tinha intimidade, ele tinha comunhão. Ele andava com Deus. Então era um homem justo, ele é íntegro, andava com Deus. E tem mais coisas também que eu notei aqui. Ele também era um pregador. Vamos olhar em 2 Pedro 2,5. Não esqueça que ele era a única pessoa que andava, que tinha uma comunhão com Deus entre todos os contemporâneos. O que fala 2 Pedro? E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Ele era pregador da justiça. Então, ele era pregador também. Agora, imagina Noé, ele levou 120 anos para construir a arca. E ele deve pregando esse tempo todo, né? E eu imagino que chegou chuvas e transbordou tudo. Não havia bueiros, embora nós temos bueiros aqui na cidade, mas transborda mesmo assim. Imagina lá naquela época que não havia, transbordava, todo mundo olhava isso, que nada, não vai acontecer nada. Ele falando, olha, arrepende-se, porque o tempo está perto. Não é diferente hoje. Hoje, quando prega Senhor Jesus Cristo, olha, se entrega a sua vida, Senhor Jesus Cristo, porque o tempo está próximo. Ele pregou durante 120 anos, e eu imagino ele trabalhando lá, construindo a arca. E as pessoas olhando para ele, esse cara é doido. É um louco da vida, né? E eu imagino ele, quando ele diz, olha, por que você está construindo a arca? Porque vai vir chuva no meio deste lugar. Isso aí está louco mesmo. É como alguém começasse a construir uma arca aqui na rua, né? Aqui. A gente vai perguntar a ele, o que você está fazendo? Você é um louco. Como quando alguém pergunta, por que você acredita tanto em Jesus Cristo que é louco? Porque isso não é verdade. Nada disso é verdade. E por isso a Bíblia diz que nós temos que ter a palavra no coração.
para poder pregar. Então, ele tinha muita coisa. Ele tinha mais uma coisa interessante, que está no versículo 22. Alguém pode ler? 6:22. Como que ele era? Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. O que significa consoante? De acordo. Ele não perguntava, questionava, não. Ele não perguntava a Deus, será que era melhor fazer deste jeito? Você mandou colocar essa coluna na arca, será que era melhor pôr do outro lado? Ele era contra tudo, ele estava de acordo que Deus estava mandando fazer, ele não perguntava, ele não questionava. É a mesma coisa com Abraão, todo mundo sabe, quando Deus diz, levanta-te e vai para, deixa sua parentela e leva você para a terra aqui, você não conhece. E ele foi, ele não perguntou, ele nem sabia quantos quilômetros eram e quanto tempo levaria. Mas a bonita dessa passagem é que diz que e lá chegou. Ele acreditou. Ele não perguntou. Noé também era assim, ele não perguntava. Quando ele estava construindo a arca, ele não perguntava, não dava palpite. Às vezes eu falo que, sempre falo, porque Deus não criou primeiro a mulher, né? Em vez do homem, né? É para não dar palpite na criação. E esse é... mas ele não dava palpite em nada. Então, é isso que aconteceu. Então, essa era a pessoa que nós estamos falando. Vamos lá para o versículo 13. 13 do capítulo 6. Então disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Muito interessante. Esse versículo para mim é muito interessante. Não por causa do fato que ele vai acabar, mas maneira que, tomando Noé como seu servo verdadeiro e dizendo a ele o que ele iria fazer. Olha, vai ter um dilúvio, vai acabar com esse povo todo aqui. Não, tem 5 minutos. Primeiro assim, tá bom. Então, esse é interessante, ele confiou totalmente em Noé. E ele diz, é isso que vai acontecer. E ele só pôde fazer isso porque ele estava em comunhão com Deus. Então, muita gente que está na igreja, e você pergunta para ele, por que você não está fazendo algo na igreja? E ele está aí, diz para você, porque eu não sei qual é a vontade de Deus, eu estou esperando que Deus me diga o que vou fazer. E já faz 25 anos. Né? Está lá esperando. E a banda passou aqui na frente 1000 vezes. Então, ele já sabia. E ele chamou Noé e falou, olha, essa é minha decisão. E o que ele fala para Noé fazer? Você vai fazer o quê? Lá no versículo 14. Pode ler. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimento e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Muito bem. Você vai fazer uma arca. A arca, existe alguma outra arca que podemos lembrar bíblica?
de aliança. Isso. A arca era uma coisa que ele ia construir para proteger aqueles que ele escolheu para estar na arca. E ele dá para para Noé, toda a arquitetura. Deus foi o engenheiro, Deus escolheu o material, Deus diz quantos andares tem que fazer, Deus diz como vai fazer, onde vai fazer, Deus, as matérias-primas, deu tudo. Então, quando Deus chama você para uma obra um dia, saiba que você vai receber tudo de Deus. Deus ensinou ele a fazer. Você acha que ele sabia construir uma arca? Ele tinha 3 andares. Não? Tinha 3 andares. Imagina. E ele não sabia. Eu nasci, nós fomos chamados para implementar encontros casais com Cristo lá na Igreja Pinheiros. Nós levamos 3 anos, né? Levamos 3 anos para implementar. A gente não sabia como fazer isso. Mas quando saímos, 140 casais havia passado pelo encontro de casais. E você pode ir até hoje na Igreja Pinheiros, e tem famílias inteiras que estão naquela igreja que veio dessa obra. Deus, quando chama, a pergunta não é dizer, eu não sei fazer. Esse diz, Senhor, me ensina como fazer. Ensina como fazer. Ele fez isso com Noé. E aqui está todas as passagens que ele fala como fazer. Você vai fazer a cobertura do côvado tanto de tal altura, vai tantos pavimentos, isso. E mais que isso, esse barco vai flutuar. Porque vai estar nesse barco animais de todas as espécies, vai ter alimento para quantos dias? Quantos dias ia ser dilúvio? 40 dias e 40 noites, tudo coberto. Tinha que ter alimento, tinha que ter um processo para jogar fora excremento, os sobras. Tinha que ter um processo lá dentro, imagina tomar conta de um barco, com 8 pessoas, com tudo aquilo lá. Não tem sido fácil, né? Esse veio todo o ensinamento de Deus de como fazer isso. Ele aprendeu com Deus de como fazer isso. Então, ele faz isso, porque por isso, lá no versículo 17, que ele diz, porque eu estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra para consumir toda a carne em que há fôlego, na vida abaixo dos céus e terra, tudo que há na terra perecerá. Agora, essa carne, ele está falando da gente. Nós. Os animais foram prejudicados por causa da gente. A natureza está sendo prejudicada por causa da gente. Só por causa da gente. Os animais estão sendo extintos por causa da gente. Nós somos responsáveis. Quando Adão e Eva foram criados, Deus disse para que eles dessem nomes a todos os animais. E que somos responsáveis pelos animais. E então, toda carne perecerá. Só tem mais 5 minutos, então vamos andar um pouco mais rápido. 3 minutos. Vamos fazer um monte de versículos em 3 minutos. Mas ok, vamos pular um pouquinho. Vamos diretamente para capítulo 7, versículo 12. Bom, já falamos disso, que houve chuva por 40 dias, 40 noites. Vamos para versículos 18 a 20. Sete, 18 a 20. Predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra.
A arca, porém, vogava sobre as águas. E vai para Gênesis capítulo 1, versículo 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. O dilúvio trouxe a mesma situação de volta lá para o versículo 1, capítulo 1, versículo 2. Completamente com água. E Deus então faz uma aliança com ele. E essa aliança é para a nova vida, para a continuação da vida através dele. E vale a pena para completar. Quantas pessoas achavam graça diante de Deus? Não. Uma pessoa só. Não, aí de só não é, achou graça. Quantas pessoas entraram no arco? 8 pessoas foram juntos. Foram 8 pessoas que Deus teve misericórdia, são 7 pessoas que Deus teve misericórdia deles e foram levadas juntos. E estava no plano dele partir de um destes, que foi Sem, que viria descendência até chegarmos ao Messias, que é o Senhor Jesus Cristo. Deus faz as coisas que a gente não entende. Usou mulheres que eram servas para fazerem parte, seus filhos fazem parte das tribos de Israel. Dessas descendências veio o Senhor Jesus Cristo. Foi para Davi, um pecador como eu. Mas dele veio Jesus Cristo, o Senhor da nossa salvação. A história de Noé é muito interessante por causa disso. Ele é um homem que mostra para nós que ser um regenerado e servir o Senhor. E ele não perguntou em nenhum momento e não deixou de acreditar em nenhum momento o que Deus estava pedindo e fazendo. Vamos orar. Senhor Deus, Senhor Pai, nós queremos agradecer nesta hora, porque sentimos Tua presença aqui. Obrigado por essa palavra tão linda, Pai Santo, sobre Teu servo Noé. Muito obrigado pelos ensinamentos dele, Pai Santo, para que nossas vidas, que possam servir de espelho para nossas vidas, Pai amado. Obrigado também, Santo Pai, por causa deste homem, Senhor, que era um servo Teu, Senhor Deus. Que nós hoje pudéssemos estar aqui para louvar e para engrandecer Teu santo nome, Pai. Em nome santo de Jesus Cristo, nós agradecemos por tudo isso. Amém. Obrigado pelos irmãos. Queria orar de novo. Pai, nós colocamos a vida do Jonathan nas Tuas mãos. Obrigado pela pertinência da Tua palavra. E através dele, Senhor, o Senhor nos abençoou essa manhã. Pai, nós queremos Te pedir a Tua proteção para a vida dele, a Tua força para a vida dele, para que ele viva Jesus, Pai, para que ele sinta a Tua presença, Senhor, em todo o tempo. Ser com ele, com a Nancy, com a sua casa, dando a ele paz, dando a ele, Senhor, o mesmo Espírito que Tu deste ao Teu servo Noé, porque sabemos que ele é a habitação do Teu Santo Espírito, de justiça, de integridade, e de andar com Deus, assim como Noé. E de obedecer a Tua voz, Senhor. Obrigado pela vida dele, nós clamamos pelo seu trabalho, pela sua vida e pelo serviço cristão no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.